que eu quero te falar nessa manhã, irmãos? É que Jesus, ele contemplou o caminho que você trilhou. Ele viu o tempo que você traumatizou, as vezes que o rei quis te matar, e você teve que se esconder. Ele viu, amém? Mas sabe onde que eu vejo uma chave muito poderosa aqui? Uma chave poderosa, irmãos, é os relacionamentos que estão à nossa volta. Filipe encontra Natanael e faz questão de trazer Natanael para dentro do que foi dito. Deixa eu te perguntar uma coisa. Como é que estão as relações à sua volta? As pessoas com quem você anda. Reafirma esse lugar. É mesmo, Natanael, não vai não, bicho, Nazaré, tu é doido, Nazaré te feriu, cara. Não vai para Nazaré não, vai correr risco de novo, tá doido, vai ver tua vida, cara. Não, aquele lugar ali é o lugar onde os reis matam as pessoas. Ou os teus relacionamentos estão te trazendo para dentro da palavra. As pessoas com quem você se relaciona, elas se distanciam mais ou elas te aproximam mais daquilo que foi dito. Então nós precisamos começar a olhar a nossa volta. Então, esse episódio do casamento em Caná acontece justamente depois de Jesus ter escolhido os seus discípulos. E depois dessa experiência, acontece mais ou menos 3 dias depois de Jesus ter chamado e encontrado Natanael. Esse casamento aconteceu aproximadamente 3 dias depois dessa experiência de Natanael com Jesus. Você está entendendo isso? João está narrando aqui o primeiro sinal realizado por Jesus. E a primeira coisa que Jesus faz aqui é mostrar que ele de fato é Deus. João faz questão de apresentar Jesus. E a primeira manifestação dele, o primeiro milagre dele é transformar a água em vinho. Ele está mostrando que Jesus é aquele que cria do nada. É aquele que traz à existência o que não existe. Ele está mostrando para os discípulos, para aqueles que estavam reunidos, para Natanael, que ele não é Herodes, o rei que busca matar, mas ele é o Deus, criador de todas as coisas, aquele que trouxe do nada à existência. Quantos estão entendendo isso? Esse foi o primeiro milagre. Esse milagre aconteceu especificamente em uma festa de casamento. Nessa festa de casamento acontece um grande problema. Qual é o problema? Acabou o vinho. Amém? Para você entender o peso desse problema, você precisa lembrar que uma festa de casamento, na cultura judaica, ela não era como é hoje. Bora reunir, bora fazer uma festa. Vai ali de tardezinha no pôr do sol na praia. O pastor vai lá, te abençoa. Você dá um salgadinho para os convidados e acabou. Não, aqui é diferente. Ela durava, irmãos, até 7 dias. Imagina, quantos aqui são casados? Lembra do dia do teu casamento? Gastou dinheiro? Multiplica aí por 7. Aí tu ia ver o que era dinheiro. 7 dias. E cabia ao noivo a responsabilidade de bancar a festa. Não é igual é hoje. O pai da noiva fala assim: não, pode deixar que o buffet eu pago. O padrinho do irmão, do amigo, do vizinho fala assim: não, pode deixar que o bolo eu dou. E aí você vai juntando todo mundo, daqui a pouco a festa está pronta. Aqui não. Aqui você quer casar com minha filha? Quer, beleza. O noivo tinha que bancar tudo. Um problema ainda maior era que ficar sem vinho na festa representa duas dificuldades. A primeira delas era a vergonha que ele ia passar diante dos convidados. Deixar faltar vinho, irmão, significava dizer que ia deixar faltar tudo dentro do casamento. Ora, se o cara não tem vinho na festa, vai ter amor com a esposa. Se não tem vinho, na festa de casamento faltou vinho, imagine no restante do casamento. Essa era mais ou menos a ideia. Só que se fosse só a vergonha, estava bom demais.
além da vergonha, o noivo estava exposto a processos legais por parte da família da noiva. Você quer casar com minha filha e não dá conta de botar vinho no casamento? Vou te processar. Por que eu estou te falando isso? Para você entender que o problema não era só um líquido que o povo bebia para ficar bêbado. O problema era muito maior. Jesus não apenas, irmãos, multiplicou, transformou um líquido em outro. Jesus salvou a vida de um homem, da vergonha, dos processos, de ter que gastar muito mais. Você está entendendo isso? Quando você olha por essa perspectiva, você vê que não foi só pegar uma água, era água, ó vinho, toma, pronto. Imagina o peso que saiu sobre esse noivo. Você pode continuar lendo a história e extrair dela muitos princípios. Mas diante dessa grande dificuldade, Maria decide então intervir e ajudar a solucionar aquele problema. Eu estou resumindo o texto para a gente não ler. Ela vai até Jesus e conta para ele a dificuldade. Jesus diz o seguinte: meu filho, imagina a mãe falando com o filho, né? Ela não chega lá dizendo assim: ó Deus eterno, poderoso, Criador dos céus e da terra, aleluia. Não, ela fala assim: meu filho, acabou o vinho. Como é que a gente faz? Uma mãe conversando com o filho, irmão. Ela não vai até Jesus como se estivesse indo até Deus. Ela é uma mãe indo conversar com o filho. Quantas mães nós temos aqui? Você tem muita liturgia para conversar com teus filhos? Ó, meu bebê, aleluia, como você é, gatinho. Ó, meu amado, digníssimo, vai arrumar a sua cama. Não tem, irmão. Maria chama o filho dela e fala assim: meu filho, coitado do noivo. O que foi, mamãe? Acabou o vinho da festa. Aí você vai ver então a resposta que Jesus dá para aquela mulher. Qual é a resposta que ele dá? Verso 4. O que eu tenho a ver com você, mulher? A minha hora ainda não chegou. Aí Maria, eu estou te trazendo para dentro da história, tá? Imagina você, esse rapaz e essa moça que está sentada na minha frente aqui. Meu filho, acabou o vinho. E o que eu tenho a ver com isso? Chegou minha hora não, moço. Qual seria a sua reação? Ah, Reminho, tá brabo, é? Ah, matar outro, tá doido, não fala mais comigo não. Acabou. E embora até da festa. Acaba tá olhando Maria embora. Ei, Maria, o que foi? Não, não vou ficar aí não. Estamos tratando o povo mal. Fiz nadinha para ele, está sendo grosso comigo desse jeito. Qual seria a sua reação? Porque nós somos feridos, né, irmão? Se Jesus faz assim para nós, ó. Vixe, tu viu do jeito que ele me olhou? Sabe o que Maria fez? Entendi. Já sei o que eu faço. Vem cá, gente. Vocês são responsáveis por servir? Vem cá. Deixa eu falar um negócio para vocês. Eu estava falando com meu filho, mas quem respondeu para mim foi o Criador do universo. Eu estava conversando com o menino que eu pari, mas agora ali não é mais o meu filho. Quem está ali agora foi aquele que criou todas as coisas, foi aquele que trouxe a existência do nada. Sabe qual é a chave? Sabe o que a gente vai fazer para resolver esse problema? Vocês não precisam ir na bodega da esquina comprar vinho. Vocês não precisam se desesperar. Só tem uma coisinha que vocês têm que fazer. Sabe o que é? Façam tudo o que ele mandar. Porque aquele rapaz ali, o Criador do universo, cria a partir da sua fala. Então quando ele fala, as coisas passam a existir. Essa é a chave. Você entende isso? Tu vai falar assim com tua mãe. Não, é o Criador falando com a criatura. Não é mais o filho falando com a mãe. Quem está aqui agora não é mais o meninozinho que... Menino, vem, nós fomos embora, tu ficou no tempo. Quem está aqui agora é aquele que João diz no capítulo 1, que estava no princípio com Deus, que trouxe tudo à existência. E Maria captou a parada. Às vezes nós perdemos a oportunidade de entender o que Deus quer fazer por causa da nossa birra,
Porque nós somos feridento, irmão. Porque qualquer coisinha a gente, não vou mais para essa igreja. Não vai, filho. Vai. Trata o povo mal. Não vai. Essa palavra. Beleza, fera? Existe algo por trás, irmão. Quando ele responde para Maria. Então, irmão, presta atenção. Jesus, ele não estava falando com Maria em um tom muito duro. Presta atenção. Sabe o que vem à tona? Sabe o que destaca? Sabe o que Jesus está falando para ela? Ele está dizendo assim, mulher, deixa eu te falar uma coisa. Ele não chama nem de mãe, que é para ela não confundir. Mulher, eu sigo uma agenda divina. As minhas ações não são aleatórias. Deus estabeleceu uma agenda antes da fundação do mundo, e nessa agenda existe tempo para todas as coisas. Agora ainda não é o meu tempo de fazer o que você quer que eu faça. Você está aí? Eu sigo uma agenda. Essa agenda foi estabelecida na eternidade. E deixa eu te falar, mulher, eu estou focado nessa missão na terra. Ele está dizendo assim, deixa eu te falar, eu estou vivendo para cumprir a agenda do meu pai, e na agenda do meu pai, tem um momento para todas as coisas. Na agenda do meu pai, eu não vou agir segundo a necessidade e a demanda que as pessoas trazem para mim. É tão difícil nós entendermos isso, queridos. É tão difícil nós aceitarmos a maneira de Deus de fazer as coisas. Nós achamos que Deus age por demanda. Está precisando disso, Ele faz. Está precisando daquilo, Ele faz. Então eu acho que tem que ser assim, Ele faz. Não! Ele está agindo de acordo com a agenda do Pai. E na agenda do Pai, quem define a sua ação é a palavra do Pai. Maria falou assim, entendi. Ei, gente, vem cá. Vocês são responsáveis em servir? É. Vocês são serviçais? Quantos serviçais tem aqui nessa igreja hoje? Só? Quantos aqui, irmãos, estão servindo na festa do Pai? Quantos? O segredo é o mesmo. Fazer tudo que Ele mandou. Quantos estão entendendo isso? Então, quando Maria está diante de Jesus, ela não vê o filho que ela criou. Ela vê ali o Messias, Filho do Deus eterno, Criador de todas as coisas. É isso que ela percebe. Quantos estão entendendo isso, irmãos? E quando ela percebe que ela está diante do Criador, que falou e tudo se fez, que chamou à existência o que não existia, ela então entendeu que o segredo é apenas obedecer. Serviçais, servos, deixa eu falar um negócio para vocês, calma. Eu sei o que fazer para resolver o problema da festa. É só obedecer. Vamos ficar ligados no que ele está falando. Maria está dizendo para os serviçais, irmãos, que o que eles precisavam fazer era conectar com o que Jesus iria falar. Ela está tirando a atenção dos serviçais do problema em si, a falta de vinho, e está colocando a atenção deles na solução do problema. E a solução desse problema não partiria, esse problema não se resolveria a partir daquilo que eles fariam. Ela não está dizendo assim, vocês precisam fazer, fica ligado, porque você não tem que fazer. Não, fica atento, fica olhando para a boca dele, fica com seus ouvidos atentos, porque ele vai falar. E quando ele falar, é só fazer o que ele falar que resolve o problema. Irmãos, até hoje é assim. Sabe qual é a minha função aqui nessa igreja? A minha função não é a de Jesus, de transformar água em vinho. Eu não tenho que fazer milagre. A minha função aqui é do serviçal. Sabe qual é o meu desafio? Não é dar um jeito para que a água se transforme em vinho. O meu desafio é ficar atento porque ele está falando. Deixa eu ver o que ele está dizendo. Falou, opa. Gente, é só fazer do jeito que ele disse, dá certo. Essa é a minha função nessa igreja. A minha função, irmãos, não é olhar para a demanda das pessoas.
E assim, talvez o que eu vou falar para você agora vai te escandalizar. A minha função não é estar de frente para você dizendo assim, deixa eu ver o que eles precisam. Eu acho que fulano precisa disso, Beltrano. Não, nós não vamos viver por causa da demanda do povo. Quem vive por causa de demanda, constrói bezerro de ouro. Arão estava diante do povo, e a Bíblia diz que o povo começou a pressionar Arão. Nós precisamos de um Deus. Onde Moisés estava? Diante de Deus. Sabe por que Moisés não participou da construção do bezerro? Porque ele estava diante de Deus. E sabe por que o povo pressionou Arão? Porque assim como hoje, aquele povo não sabe ser liderado por um líder que está buscando ouvir a Deus. Nós queremos ser liderados por um líder que está pronto para obedecer a sua demanda, para satisfazer as suas necessidades. Quando Arão disse assim, tá bom gente, eu vou construir um bezerro para vocês, tragam aí o que vocês têm de mais precioso. O povo levou ouro. Ouro era o que o povo tinha de mais precioso, irmão. Esse ouro, eles trouxeram da onde? Do Egito, quando eles saíram do Egito. Sabe qual é o problema? É que nós queremos construir na igreja usando o material que a gente trouxe do mundo. A gente quer fazer na igreja do mesmo jeito que a gente fazia lá fora, só muda o termo, porque agora é gospel e antes não era. A gente quer fazer a mesma coisa. Vocês estão entendendo isso, irmãos? Queremos fazer do mesmo jeito. E aí vamos pressionar, porque tem que fazer alguma coisa, a gente tem que segurar, a gente tem que apalpar o Deus, a gente tem que tocar no Deus. Esse Moisés está demorando muito no monte, esse líder é hora demais, esse cara só quer saber de estar diante de Deus, a gente precisa de alguém para fazer festa para nós. A Bíblia diz que quando Arão termina de construir o bezerro de ouro, sabe o que ele faz? Ele faz uma festa. Aí a Bíblia diz que o povo levantou bem cedinho, para comer e beber, e depois para se divertir. Parece com a igreja de hoje, não parece? Levantar cedo para ir para diante de Deus no monte, ninguém vai. Agora levantar cedo para ir para diante do bezerro festejar, todo mundo quer. Aleluia, gente, vocês estão bem? Estão assim meio estranho. Dá um sorrisinho para o irmão que está do seu lado e fala assim, ele está só brincando. É isso que nós queremos, irmãos. Nós queremos algo palpável. Queremos um Deus que possamos tocar e que esteja à nossa disposição. Quantos estão entendendo isso, irmãos? Maria reúne todo mundo e entrega a chave. Gente, a chave para fazer a vontade de Deus é só fazer o que Ele manda. Qualquer problema será resolvido a partir da obediência a esse princípio. Agora, talvez não vai ser do jeito que você acha que tem que ser. Todo problema, irmãos, se sujeita à palavra. Então deixa eu falar um negócio para você. Fazer tudo o que Ele manda ainda é o principal segredo para nos posicionar diante dos desafios que estão diante de nós. Deixa eu falar uma coisa para você. Essa palavra aqui, ó, ela não precisa ser testada. Essa palavra aqui não precisa ser provada, ela tem que ser obedecida. Deixa eu provar a palavra de Deus. Quem é você para provar a palavra de Deus? A voz daquele que trouxe à existência o que não existe vai ser provada por seres miseráveis e pecadores como eu e você. Quem nós pensamos que somos, irmãos? Para pôr à prova a voz daquele que é sobre todas as coisas. Essa é uma chave que nós precisamos assumir hoje. Irmãos, os serviçais poderiam correr para resolver a falta de vinho. Com certeza, na região tinha pessoas que poderiam ofertar um pouquinho, vender, sei lá. Eles poderiam dar um jeito. Mas Maria está nos ensinando que o segredo para a intervenção divina é a obediência à sua fala. Irmãos, se queremos que Deus se manifeste em nosso meio, se queremos de fato atrair Deus,
precisamos fazer tudo que Ele está mandando. Até aqui eu só estou relembrando, eu só estou trazendo à memória coisas que nós falamos aqui há 8 anos. Eu estou falando a mesma coisa que eu falo há 8 anos aqui, mesma coisa. Para ninguém que está aqui nessa reunião é novidades isso aqui que eu estou falando. Nossa, eu nunca ouvi isso. Já ouviu, com certeza já ouviu. Eu estou só relembrando você. E por que é importante relembrarmos isso? É importante relembrarmos isso porque nós estamos diante de uma geração inovadora. Olha para mim aqui que agora que vai começar, irmão. Se movimenta muito não, segura a onda. Nós estamos diante de uma geração inovadora. Isso é fato. Essa talvez é a geração que tem mais facilidade de criar coisas novas. É assim ou não é? Você dá para o cara um parafuso, ele transforma num carro. Irmão, o YouTube está aí para te ensinar a fazer qualquer coisa. Eu quero construir uma casa, vai no YouTube que ela te ensina. Eu quero construir uma casa de palito de dente, o YouTube te ensina. E nós aprendemos, a nossa geração é boa de aprender. Esse dia eu estava assistindo um filme com os meninos aí, o Levi olhou e falou assim para mim, olha, ele acabou de quebrar a 4ª parede. 4ª parede? Que parede, meu irmão? Aí ele foi me ensinar, voltou o filme e falou assim, quando a pessoa olha para a câmera e fala direto para a câmera, está quebrando a 4ª parede, não sei o que, pá. Quem foi que te ensinou isso aí, macho? Não sabia nem que tinha parede no filme. Nós somos uma geração criativa, inovadora, a gente consegue entender coisas, irmãos, e assim, ó, isso é muito bom. Porém, se tratando da movimentação do reino de Deus, isso é muito perigoso. E eu vou te dizer por que é muito perigoso. A minha preocupação, diante de uma geração inovadora, é de nós não permitirmos que essa mentalidade inovadora nos arranque da vida de obediência ao Senhor. Porque diante de algumas situações que a gente precisa obedecer, nós vamos correr o risco de querer inovar. Faltou o vinho, vamos fabricar. Pega ali um pó, pega um negócio, vamos fazer. Pronto, resolveu o problema da falta de vinho. É um perigo. E nós não podemos permitir que a inovação nos arranque do lugar de obediência. Quantos estão entendendo isso, irmãos? O principal desafio da igreja brasileira não é inovar, é obedecer. O principal desafio da igreja brasileira não é criar nada novo, é obedecer o que já foi dito. Ah, pastor, então é proibido inovar? Não. Não é proibido inovar, desde que a inovação esteja submissa à obediência. Não é proibido fazer nada novo, desde que fazer nada novo seja o que Deus te mandou fazer. Quantos estão entendendo isso, irmãos? Se Deus mandou você fazer algo novo e você não faz, você está desobedecendo. Se Deus mandou você inovar e você não inovou, você está desobedecendo. O problema não é inovar ou não inovar. O problema é quando nós queremos inovar como uma forma de ajudar Deus a cumprir o seu propósito. É quando nós achamos que nós temos que fazer alguma coisa a mais e somente fazer o que Ele manda não é suficiente. Não, tá, fazer o que Ele manda, mas beleza, o que mais? Não tem mais. Fazer o que Ele manda é tudo. Você está aí? Você está me entendendo? Fazer o que Ele manda é tudo. O problema é achar que Deus depende da nossa criatividade, da nossa ação. Irmão, Deus não precisa de mim, de você para nada, querido. Baixa a bola, querido. Para fazer o que Ele quer fazer, Ele não depende de mim, de você. Ele apenas decidiu nos envolver no que Ele está fazendo. Ah, se eu não fizer, Deus não faz. Ah, vai pensando. É porque Ele é gracioso e misericordioso. Então Ele decidiu, deixa eu trazer Ele para participar do que eu estou fazendo. Para Ele achar que está abafando. Para Ele achar que está resolvendo o meu problema. Nós precisamos começar a entender isso, porque
Quando a inovação vem em primeiro lugar, a minha oração sempre é: Deus, o que eu tenho que fazer? Mas quando a obediência vem em primeiro lugar, a minha oração é: Senhor, o que o Senhor quer que eu faça? Sabe qual é a diferença aqui? É a fonte da ação. É onde o poder para você agir está sendo gerado. Onde o poder para você agir está sendo gerado? É na sua percepção, no seu coração, na sua capacidade de perceber as coisas. Ou o poder para a sua ação está sendo gerado no que Deus disse? Porque talvez aquilo que você está percebendo que deve acontecer não é o que Deus está mandando que você faça. Eu estou me fazendo entender, gente, ou está confuso? O segredo para cumprir o propósito não está naquilo que podemos fazer, irmãos. O segredo para cumprir o propósito está em obedecer aquilo que Deus quer que façamos. E a nossa oração sempre vai ser essa. Porque para que possamos cooperar com o propósito de Deus, nós não dependemos de uma nova ideia. Cara, para cumprir o propósito de Deus, eu tenho que ter uma nova sacada, eu tenho que ter uma nova ideia revolucionária que vai mudar a igreja. Nós não dependemos de uma nova ideia. Para cumprirmos o propósito de Deus, sabe o que nós necessitamos? Ser precisos em obedecer o que Deus está falando. Nós precisamos de uma obediência radical. O que Ele falou? Então é isso que faremos. A proposta da serpente ainda está no meio da igreja. E sabe qual é a proposta da serpente? É nos fazer inovar. Não, ele falou isso, mas assim, bota um negocinho a mais. Dá uma inovadazinha, afinal de contas, os tempos são outros. Afinal de contas, a cidade é diferente, o povo é diferente, é outro tempo. Nosso principal desafio não é criar nada novo. Nós não estamos aqui tentando inventar a roda. O nosso maior desafio nessa igreja não é criar uma novidade para você chegar aqui e dizer assim: caramba, nunca tinha visto isso. Não, o nosso desafio é estabelecer algo aqui que te faça olhar para as escrituras e olhar para a realidade e falar: caramba, está de acordo com as escrituras, ó. É um outro tempo, é um novo povo, mas está fazendo a mesma coisa que a Bíblia manda fazer há milhares de anos atrás. Quantos estão entendendo isso? O problema é que nós vivemos em uma época em que inovação é praticamente um objeto de adoração. É ou não é? Quais são as igrejas que a gente mais quer se inspirar? São naquelas igrejas que estão inovando. A coisa está ficando tão inovadora que nós estamos saindo da realidade e entrando no virtual. Congrega onde? Na Church of Fire onde isso aí não fica lá no Japão, mas eu congrego aqui no metaverso. Nós estamos inovando muito e obedecendo pouco, irmão. Vocês estão entendendo isso? Pessoas criativas têm sido muito mais valorizadas hoje em dia do que pessoas obedientes. Não importa se você está desobedecendo um princípio, o importante é que você é criativo. Então venha para a minha igreja, trabalhe no nosso ministério, trabalhe na nossa missão. Cara, mas você está em pecado, não tem problema, ele está criando coisas novas, bota para fazer. O importante é a criatividade, a obediência está em segundo plano. Cara, esse cara é bom em criar coisas. Do nada ele criou Cara, mas a tua vida como marido, como é que está? Não importa não, deixa acabar com tudo. O importante é que eu sou criativo. Como é que está a sua vida como filho? Como é que está a sua vida de santidade? Não importa. Pessoas criativas têm sido mais valorizadas do que pessoas obedientes. Nós estamos, irmãos, sempre procurando novas formas de tornar as coisas mais eficientes. Nós estamos sempre procurando novas formas de tornar as coisas mais eficazes. Nós estamos sempre procurando uma nova forma de tornar a igreja mais atraente. Eu vou para aquela igreja porque tem uma cadeirinha agora cochoada. Aquela igreja tem ar-condicionado. Aquela igreja tem não sei o quê. São sempre coisas externas que atraem as pessoas. Então nós queremos inovar para atrair. Sabe quem atrai? Ainda é a presença.
ainda é a presença. O princípio da igreja primitiva ainda vale para hoje. Ainda é o Senhor que acrescenta aqueles que devem ser salvos. Nada do que eu e você possamos fazer pode mudar esse princípio. Não, o Senhor acrescenta, mas se a gente fizer isso, ainda é obedecer o que Ele falou. Algumas coisas, irmãos, você não precisa criar e inovar. Você só precisa deixar permanecer do jeito que Jesus deixou. O desafio de muitas coisas é só deixar do jeito que Ele disse. Porque quando a gente começa a ver o sucesso desse tipo de pensamento, nós temos que inventar alguma coisa, nós temos que trazer não sei o quê. Quando pensa nesse sucesso desse tipo de pensamento, que alcançou o mundo lá fora, irmãos, e até com boas intenções nós criamos métodos, nós queremos aplicar isso, a mesma tática na igreja. Quer ver uma coisa? Abra Deuteronômio capítulo 4 comigo. Eu preciso da sua paciência. São 11h20. Eu preciso caminhar com você aqui, tá bom? Não vai embora agora não. Por favor. Segura até o final. Deuteronômio 4 fala assim, versículo 1. E agora, ó Israel, ouça os decretos e as leis que lhe estou ensinando a cumprir. Irmãos, Ele não ensina para você guardar. Sabe por que não estamos afetando a realidade que nós estamos inseridos? Porque aprendemos e guardamos, e não aprendemos e cumprimos. Eu não vou muito longe não. Se você pegar o que você aprendeu nessa casa, nesse último mês, só o que você aprendeu nessa casa no último mês, você tem munição suficiente para abalar a tua realidade. Fora o que você vê na internet, o que você vê no... O problema é que nós aprendemos e engavetamos, guardamos. Ele fala assim, olha, eu estou ensinando para você cumprir, para que vivam e tomem posse da terra que o Senhor, o Deus dos seus antepassados, dá a vocês. Agora olha o versículo 2. Nada acrescentem às palavras que eu lhes ordeno, e delas nada retirem, mas obedeçam os mandamentos do Senhor seu Deus que eu lhes ordeno. Está dizendo assim, gente, não mexe, só vive. Não queira tirar e nem acrescentar, não queira inovar, não queira inventar, só obedece, só põe em prática. Irmão, se a gente só obedecer, resolve. Se só fazer o que Ele está mandando, dá certo. Mas tem que ter algo a mais. Pastor, qual é o segredo da oração? Tá, eu sei que a oração é um segredo, mas assim, o que é assim, que você... Tem que ter alguma coisa a mais. Parece que o que Ele diz não é suficiente. Você está entendendo isso, irmão? Eu estou aqui há 8 anos batendo nessa mesma tecla. E ainda é espantoso sentar com pessoas. Pastor, a gente tem que fazer. Cara, assim, ó, vamos orar. Pô, mas orar, pastor, está aqui, a gente tem que fazer. A necessidade está na nossa frente, por que não faz logo? Sabe qual é o meu temor? O meu temor é que, talvez sem perceber, às vezes nem é por maldade, nós tenhamos caído num hábito muito perigoso, de desprezar as ordens de Deus em favor da nossa lógica. Por favor, me dê a sua atenção. Essa palavra pode mudar a tua vida. Nós desprezamos a palavra de Deus em detrimento da nossa lógica. Se não faz lógica, se não faz sentido para nós, a gente não obedece, mesmo sendo Deus falando. Quantos estão entendendo isso? Por exemplo, eu quero fazer essa igreja crescer. Irmão, eu tenho contato em muitos lugares do Brasil com gente muito famosa que poderia arrastar a multidão para cá. Eu tenho algumas cartas na manga que eu poderia usar para encher isso aqui de gente. E talvez a gente teria que mudar de lugar ou fazer 3 cultos num domingo. Eu poderia fazer aqui um evento, trazer um monte de gente. E assim, ó,
cara, vamos trazer uma galera top, em nome de Deus. Não estou falando de carga torta, no nome de Deus. Aí nós pegamos uns caras aqui, bota para soltar fogo, fumaça, balabares, luz, pá, não sei o quê. Aí no meio a gente entra, dá uma palavra. Você acha que vai se converter, gente? Sinceramente, vai se converter ou não? Com certeza. O que tem de errado nisso? Nada. Tem nada de errado nisso. É pecado? Não. É uma estratégia, sim ou não? Aí eu posto na internet. Olha aí, ó. Sabe aqueles videozinhos que a gente faz? Ô, gente, não deu ninguém no culto hoje. Se converteram 279 pessoas em uma noite. Ah, moleque, pega. O que tem de errado nisso? Nada. Nada de errado. Mas eu tenho uma segunda opção. Essa é uma estratégia, a primeira é uma estratégia inovadora. Sim ou não? Criativa. Sabe o evangelismo criativo? Você vai para o sinal, pinta a cara, faz malabares, aí no final tu, Jesus te ama. Criativo, muito bom. Mas tem também a opção da gente pegar uma pessoa, sentar com ela, da gente fazer o feijãozinho com arroz, sabe? No futebol, quem entende futebol como eu, profissional, sabe como é que é? Tem jogo que o treinador fala assim, meu filho, faça só feijãozinho com arroz, pega a bola e ó, solta aqui, solta ali, não, Alan, tu que entende também? Só feijão com arroz, pai. Não precisa inventar muito não, pegou, olhou, soltou, pronto, daqui a pouco a gente chega lá e faz. Tem um feijãozinho com arroz também, irmão. Eu pergunto para você, quando nós analisamos essas duas opções, qual vai trazer resultado mais rápido? A primeira pode trazer resultado mais rápido. Pá! Feijãozinho com arroz, eu posso passar anos para discipular um. Soltar fogo pela boca aqui. Eu posso ganhar 200 em uma noite. A mais eficaz pode ser a mais criativa, mas qual é a mais correta? A que Deus mandar. O problema é quando nós queremos fazer da nossa criatividade a voz de Deus. Tem que ser assim, porque se não for assim, se for normal, não vale. Não é de Deus. Por quê? Porque nós medimos não a obediência, nós medimos o resultado. Nós achamos que Deus está em busca de resultado. Mas deixa eu te contar uma novidade. Nem tudo que está dando resultado foi Deus que mandou fazer. Eu volto a bater naquela tecla, daquela palavrinha que eu preguei em 2015, na sala da minha casa. Que quem está com a gente desde lá não aguenta mais ouvir, mas é necessário ouvir de novo. Está vindo Moisés com o povo no deserto. Sede, pá, não sei o que, Moisés para. E Deus fala assim, Moisés, está vendo essa vara que está na mão, tu? Está vendo aquela rocha, tá? Bate nela lá rapidinho. Aí Moisés vai lá e acontece o quê? Água da rocha. Ixi, aí nego vai, bebe, então. Continua a viagem. Lá na frente a mesma coisa. Sede, seca, água. Povo com sede, os animais morrendo. Aí Moisés olha para Deus e fala, Deus, de novo. Deus fala assim, está vendo a rocha? Tá, fala para ela. Aí Moisés fala assim, não, eu não é falando não, eu fiz o curso de líder. Eu aprendi que não é falando, é batendo. Aí o que Moisés faz? Ele obedece a Deus? Não, ele faz o que ele aprendeu. Ele vai lá e bate na rocha. Eu te pergunto, saiu água da rocha? Sim. O povo bebeu? Sim ou não, gente? Mataram a sede? Deu resultado? Mas a pergunta não é essa, a pergunta é, o que Deus mandou fazer? Nós estamos em busca de resultado, e por querermos resultados, abrimos mão da obediência. Nós não queremos saber o que Deus mandou, o que eu quero é fazer algo que dê resultado imediato. E aí nós pregamos para o povo uma fé que traz para a existência agora. Fé é trazer à existência o que não existe. Se você for ler o autor de Hebreus falando de Abraão, ele diz assim, Abraão obedeceu, indo para uma terra que mais tarde ele receberia como herança. Qual é o contexto do capítulo? Ele está falando de quê? Ele está falando de fé. Fé de obedecer a algo sem ter recompensa imediata. Mas hoje receba agora, agora, agora. Não, amigo, tem coisa que é mais tarde, e eu vou continuar tendo que obedecer do mesmo jeito.
Quantos estão dispostos a obedecer, indo para algo ou fazendo coisas sem ter recompensa imediata? Só para obedecer. Mas a primeira coisa que eu quero saber é, tá, eu vou ganhar o que com isso? Nada, é só mais tarde a recompensa. Não, então não vou. É assim ou não é? O que eu vou ganhar acordando cedo para vir para uma reunião? O que eu vou ganhar abrindo mão de ficar em casa, de boa? Irmão, a gente usa a nossa família como desculpa. Outro dia um irmão faltou culto, e nessa época eu mandava mensagem para quem faltava culto. E varão, o que foi? Ah, hoje eu vou ficar com a minha família. Quer dizer que a igreja está fazendo mal para a tua família, não pode ir para um culto. Aí eu peguei o celular do meu filho, pequei, irmão, pequei mesmo. Peguei o celular do meu filho e mandei mensagem. O filho dele, ei, fulano, não vem para a igreja não? Vou não. Está fazendo o quê? Estou assistindo filme. Cadê teu pai? Ah, está lá no quarto, nem levantou ainda. Esse bicho faltou culto para ficar com o filho? Ele está enganando quem? Eu? Ele está enganando ele. Irmão, eu conheço gente que o filho era da idade do Luca. Domingo de manhã o filho ia lá no pai, puxar o lençol e dizer assim, pai, vamos para a igreja. E o pai dizia assim, ô menino, hoje não. Passa a semana trabalhando, correndo. Esse domingo que vem o menino ia lá de novo no lençol, pai, igreja. Ô meu filho. O menino começou a crescer. Começou a... Aí quando o menino estava na adolescência, o pai foi lá e falou, meu filho, igreja. Aí o menino falou o quê? O que ele ensinou para o filho a vida toda? Fala para mim. Aí agora ele quer trazer o filho para a igreja. Não traz, filho. Não traz. Às vezes a gente está lá em casa, dia de quarta-feira, irmão, esse meninozinho para acordar, dá uma luta de manhã cedo. Aí a gente olha e fala assim, rapaz, esse menino, eu tenho que levar ele para a igreja, ele vai dormir tarde, vai ter que acordar cedo. Aí ele começa a chorar para ir para a igreja. Não, bora para a igreja. É melhor ele chorar para ir para a igreja agora do que eu chorar para ele quando ele não vai depois. Irmãos, assim ó, é o que eu faço com a minha casa, tá? Não é obrigado a fazer com a sua. Nós queremos coisas que tragam resultados. As opções mais saudáveis para nós é aquelas que trazem resultados imediatos e não aquelas que obedecem ao mandamento. Irmão, se fosse muitos de nós naquele casamento, a gente tinha dado um jeito. Mas pega esse camelo, pega esse cavalo, vai ali na casa do seu Zezinho na esquina. Não, mas já está dormindo, bate na porta, moço, abre lá. Acabou vindo o casamento, bora resolver o problema. Maria falou assim, gente, deixa eu falar como é que funciona as coisas no reino de Deus. No reino de Deus, tudo vem à existência a partir do que ele diz. Salmo 33, ele falou, tudo se fez. Então, meus amigos, se fizer o que ele diz, acabou, vai ter vindo a parada. Você está aí? Mas a impressão que nós temos, irmãos, é que nós sempre temos uma ideia melhor. Eu estou caminhando para o final. Nós sempre temos uma ideia melhor. Nós sempre agimos de acordo com a nossa lógica. Deixa eu te falar uma coisa. Vamos supor que nós temos um desafio nessa igreja. Vamos pegar aqui 10 homens e mulheres que nós julgamos ser experientes e vamos fazer uma reunião porque nós precisamos fazer, nós temos um grande desafio. O desafio é a gente dominar uma cidade fortificada. Tem uma cidade ali do lado que o muro dela dá para construir casa em cima. Estamos reunidos aqui, gente, é o seguinte, queridos, nós temos um grande desafio. Qual é o desafio? Derrotar a cidade de Jericó. Primeira coisa que os caras iam dizer, vixe, meu irmão, Jericó? Tu é doido, né, mano? A gente não consegue derrubar nem um portão, quanto mais um muro. Não, mas eu tenho uma estratégia. Deus falou comigo. Quem, naturalmente falando, iria pensar que marchar ao redor de uma cidade 7 vezes e tocar trombeta no final era o jeito mais eficaz de derrubar essa cidade? Quem? Nenhum de nós, papai. Se eu como líder disser assim, galera, nós vamos fazer o seguinte, o que é, pastor? Vamos pegar um tanque de guerra, pegar os aviões da Rússia, o grupo Wagner, não, rapaz, nós vamos dar 7 voltas, todo dia nós vamos lá dando uma volta, no final, vai cair tudo. Sou até doido, esse bicho está ficando doido, né, mano? Estou dizendo que esse pastor é louco. Eu vou me embora daqui, que eu não vou morrer. Naturalmente falando, quem iria pensar que dar a volta ao redor de um muro e gritar no final vai derrubar um muro, irmão?
nós dificilmente obedeceríamos. Sabe por quê? Porque isso fere a nossa lógica. Ouvir coisas de Deus que fere a nossa lógica é difícil. Obedecer coisas de Deus que fere a nossa razão é quase impossível. Quem de nós escolheríamos um menino para derrotar um gigante? Por quê? Porque fere a nossa lógica. Porém, nós esquecemos que muitas vezes Deus vai nos dar estratégias que não fazem muito sentido lógico. Não faz muito sentido lógico, irmão, você sentar numa cadeira e ficar 1 hora. Nós temos que fazer alguma coisa. Está vendo aqui que as cadeiras estão tudo vazias? É porque nós não estamos fazendo nada. Nós não estamos indo aos perdidos. Como se alcançar os perdidos dependesse da nossa força. Como se mudar a cidade dependesse da nossa... Se a gente não fizer nada, não muda. Irmãos, o evangelho é suficiente. Eu tenho sentado com pessoas aqui quase todo dia e tenho ouvido, pastor, o evangelho está mudando a minha vida. Como assim, macho? Eu nunca te vi fazendo nada de mirabolante. É só obedecer o que foi dito. Gente, é só fazer o que ele mandou. Vamos parar de querer acrescentar coisas no evangelho. O desafio é obedecer. Fazer o que ele mandou parece não fazer tanto sentido. Vocês estão entendendo isso? Nós esquecemos que os caminhos de Deus não são os nossos caminhos. Ele não pediu que eu e você elaborássemos uma estratégia nova. Ele não pediu que eu e você inventássemos um novo modelo. Ele não pediu que inovássemos. Ele pediu que obedecêssemos o que ele falou. Só. O problema é que obedecer o que Deus falou não é tão inovador como as estratégias que nós temos descoberto hoje. Parece não ser tão inovador. Às vezes, irmãos, nós achamos que as nossas ideias são mais precisas do que as palavras de Deus. Aí a gente fala assim, Deus, tá bom, tu está falando assim, mas espera aí, deixa eu fazer do meu jeito para tu ver. Tu vai concordar comigo? E aí nós reduzimos a ação de Deus, nós reduzimos a ação da igreja apenas a coisas que podemos fazer. Se está longe do nosso poder de execução, parece que Deus não pode agir. E assim nós estamos edificando a igreja. Edificar uma igreja saudável parece que é assim, o sonho de uma igreja segundo a vontade de Deus parece ser inatingível, irmãos, inalcançável. Por isso nós vamos começando a estabelecer metas que estão ao nosso alcance. Achamos que os métodos de Deus é difícil demais. Não, obedecer isso aqui é muito difícil. Nós temos ideias melhores e muito mais fáceis de fazer. Um dia, eu não vou ler o texto, só vou comentar com você, 1 Samuel capítulo 13. Deus fala com Saul. Saul tem um grande desafio. Qual é o desafio de Saul? Derrotar os filisteus. Deus fala assim, Saul, tu vai fazer o seguinte, você vai esperar 7 dias. Samuel vai chegar, vai oferecer sacrifício, aí você vai descer e vai derrotar os filisteus. Capítulo 10, capítulo 11 de 1 Samuel, irmão, Saul é um cara super obediente. Faz exatamente o que Deus mandou. No capítulo 13, Saul começa a esperar. Aí ele começa a ver o exército dos filisteus se aproximar. Aí ele, vixe, o inimigo está se aproximando. Ele olha para o lado, o seu exército começa a fugir. Aí ele fala assim, vixe, eu estou perdendo gente. Dá 7 dias. Eita, Samuel está chegando. Não chegou. O exército do inimigo está se aproximando. O povo dele está indo embora. E ele olha, Samuel não chega. E agora? Obedeço e espero ou invento alguma forma de resolver o problema?
Você pegou aí? O que fazer numa situação como essa? Quando a pressão chega, quando a coisa começa a pegar, quando o povo começa a ir embora, quando o povo começa a sair, e os inimigos se aproximam, e pá, e agora eu tenho que fazer alguma coisa, eu tenho que dar um jeito. Você não tem que dar jeito nenhum, você tem que permanecer no que Deus disse, acabou. Aleluia. Você está entendendo isso, irmão? É só Aí Saul fala assim: não, permanecer agora não resolve. Ai, meu Deus do céu. Ai, o exército está se aproximando. E tu vai para onde? E foi embora. Samuel, gente, vamos lá. Samuel chegou no tempo determinado? Sim ou não? Então, o que Saul fez demais? O cara combinou de vir, não veio. Eu estou ficando sozinho na minha igreja, o povo está indo embora. Os inimigos estão chegando perto, estão entrando dentro da igreja para querer bater no povo. O povo está vazando, está acontecendo alguma coisa. Nós vamos ter que inovar, vamos ter que fazer alguma coisa. O que Saul fez? Espera aí, eu vou fazer o que ninguém nunca fez. Ei, menino, traz bem o animal. Afinal de contas, Saul estava querendo entregar um sacrifício para Deus. Ele vai lá e sacrifica. O que Saul fez de errado, irmãos? Eu e você teríamos feito a mesma coisa. Quando a coisa começa a sair do nosso controle, a gente acha que a gente tem que dar um jeito, a gente acha que a gente tem que inventar uma novidade. Irmãos, o segredo ainda é permanecer até que se cumpra. Permaneçam em Jerusalém até vocês cansarem. É isso que Jesus mandou os discípulos fazer? Não, permaneçam até que dos céus vocês sejam revestidos de poder. Eu tenho que permanecer até quando? Até que o poder venha. Mas nós somos, irmãos, quando a pressão chega, nós achamos que nós temos que inovar. Aí Samuel chegou. Saul, o que você fez? Aí Saul se explica para Samuel. Afinal de contas, eu concordo com Saul. Samuel, cara, me ajuda aí, meu filho. Você falou que ia chegar, não chegou. Eu vi o povo indo embora. Eu vi o exército chegando. Eu vi que tu não chegou. Eu fui lá e sacrifiquei. Mas sabe qual é o problema aqui? Saul responde para Samuel assim: Samuel, aconteceu tudo isso. Aí eu pensei. Aconteceu tudo isso. Aí eu concluí. Aconteceu tudo isso. Aí eu cheguei à conclusão que o que aconteceria era aquilo. Sabe qual é o nosso problema, irmãos? É que nós olhamos para as circunstâncias e concluímos coisas. E agimos de acordo com o que concluímos e não de acordo com o que Deus falou. Rapaz, eu estou olhando aqui à minha volta. Está acontecendo isso, está acontecendo aquilo. Rapaz, eu acho que a gente tem que fazer assim. Samuel fala assim: Saul, Deus já escolheu um homem segundo o seu coração. Sabe o que Samuel está falando para Saul? Saul, Deus procurou um homem segundo o seu coração e designou ele para ser líder do povo. Saul, a procura de Deus não é por pessoas que estão inovando e inventando uma nova forma de fazer. A procura de Deus, Saul, é por homens que permanecem no que ele disse, por mais que as circunstâncias empurrem ele para fazer outra coisa. Essa é a procura de Deus, Saul. É esse tipo de gente que Deus está procurando. Irmãos, quando eu olho para essa história, eu percebo que Deus ainda procura muito mais homens obedientes do que homens inovadores. No capítulo 15, queridos, a Bíblia diz que Deus agora luta contra os amalequitas. Deus fala assim: Saul, é o seguinte, você vai lá contra os amalequitas, assim não pegue nada dos amalequitas, deixa tudo lá. Saul vai lá com o exército, derrota os amalequitas. Aí ele olha assim, está lá um monte de boizinho, um monte de coisa. Aí ele fala assim: rapaz, pensando bem, esses bichos vão morrer, vai estragar tudo. Cara, por que não oferecer isso para Deus? Mas o que tem de mal nisso? O que tem de mal pegar uns animais que já iam morrer mesmo e oferecer para Deus em sacrifício? Tem alguma coisa errada nisso? Naturalmente falando, responde para mim, tem ou não?
Então qual é o grande problema? É que mesmo fazendo sentido para a minha lógica, Deus não mandou fazer. Deixa eu falar uma coisa para vocês, igreja. Nós não precisamos fazer coisas apenas que fazem sentido. Tem coisas que não farão sentido para nós. Cara, não faz sentido fazer isso. Preste atenção numa coisa. Sabe qual foi o maior problema de Saul? O maior problema de Saul é que Saul não tratava as palavras de Deus com a reverência e respeito adequado. Saul não teve consideração pelo que Deus falou. Saul não levou em consideração o que foi dito. Saul não seguiu o conselho de Maria. Faz do jeito que ele mandar. Não acrescenta e não extrai. Obedece. Sabe qual é a lição que nós tiramos dessa história? A lição é que, independentemente de quão boas ou lógicas pareçam, nunca é apropriado modificar as ordens de Deus à luz do nosso raciocínio. Por mais que pareça apropriado, o desafio é obedecer. Quantos estão entendendo isso? Meu desafio é obedecer o que Deus falou. Eu não preciso entender, só preciso obedecer. Às vezes eu vou ter que obedecer sem entender. Por isso que Paulo vai dizer assim, olha, que a paz de Deus, que excede todo o entendimento. Sabe o que ele está dizendo? Eu não entendo, mas eu estou em paz. Não, mas eu só obedeço se eu entender. Não, tem coisa que você não vai entender, que você vai obedecer e vai viver em paz. Eu entendo a lógica de Saul. Cara, por que não oferecer isso para Deus? Está ali, ó. Vai estragar, vai fugir, vai embora, o povo vai pegar, vai comer. Por que não fazer? Por que não fazer uma estratégia, soltar fogo? Irmãos, por que não fazer isso, fazer aquilo? Porque Deus não mandou. Não é uma questão de ser errado ou pecado, a questão é, Deus falou? Não, então não faça. Por mais que pareça ser lógico, por mais que pareça agradável, por mais que pareça legal, a pergunta não é, eu devo fazer ou não? A pergunta é, Deus mandou fazer? Mandou, então faça, mesmo não entendendo. Deus não mandou fazer, não, então não faça, mesmo tendo controle de tudo. Vocês estão entendendo isso, irmãos? Saul tinha duas opções. Ou ele esperava Samuel chegar, ou ele seguia o método de Deus, mesmo perdendo seus seguidores, ou ele fazia do seu jeito para manter seus seguidores. Irmãos, escolher o método de Deus vai garantir para você muitos seguidores. Só que fazer do jeito que Deus falou, fazer do seu jeito pode garantir muitos seguidores, mas fazer do jeito que Deus falou pode fazer com que você perca seus seguidores. Pode fazer, irmãos, com que você fique talvez sozinho. Mas eu prefiro ficar sozinho dentro do propósito de Deus do que viver acompanhado fora dele. Eu prefiro ficar sozinho, fazendo o que Deus mandou, do que ter uma multidão desviada do seu plano. Quantos estão entendendo isso, irmãos? Eu não quero cometer o erro de Saul, que sob a pressão das circunstâncias, entrou em pânico e inventou um método. Se Saul tivesse esperado mais algumas horas, ele poderia perder muitos seguidores, mas ele continuaria se mantendo dentro do plano de Deus. Você entendeu essa palavra nessa manhã? É só permanecer. Qual é o segredo? É só fazer o que ele mandou. Então qual deve ser a tônica da nossa oração? Revela a tua vontade, Senhor. O que o Senhor deseja? O que o Senhor quer fazer? Qual é a maneira, qual é o teu método? Como o Senhor quer que façamos, que nos movimentemos? O que o Senhor deseja nesse tempo? Porque nós temos, irmãos, uma cartela de opções. Deixa eu fechar aqui, senão eu não paro de falar hoje.
Nós temos uma cartela de opções. Nós poderíamos escolher. Podemos fazer assim, assim, assim. Mas, irmãos, a nossa prioridade ainda vai ser: Pai, que faça na minha vida conforme a tua vontade. Nós ainda vamos ouvir e seguir o conselho de Maria. Nós ainda vamos, a nossa oração ainda vai ser: o que Ele quer que façamos? O que Ele está falando? Qual é a palavra dEle nesse tempo? O que está ecoando nesse tempo? E como nós vamos corresponder a essa palavra? Nós abrimos mão da nossa lógica, nós abrimos mão das nossas estratégias, nós abrimos mão do nosso jeito. Você e eu não precisamos inovar, não precisamos de uma coisa nova, nós precisamos se manter dentro da palavra. E a pergunta que eu quero fazer para você é: irmãos, aonde estão os loucos que têm coragem de viver isso? Onde estão os loucos que têm coragem de dar passos, às vezes, sem ver o chão debaixo do pé? Você precisa entender. Tem coisas que nós não temos o controle. Tem coisas que você vai perguntar para mim: pastor, como é que faz? Não sei, vamos procurar junto entender, cara. Porque eu não tenho um mapa completo. Talvez existe uma parte do plano que está contigo. Então vamos juntar, para a gente traçar o caminho. Esse é o desafio dessa casa: se manter no que foi dito. E enquanto força eu tiver, eu vou me submeter a esse princípio. Então, não tragam suas ideias sem antes trazer o seu coração disposto a obedecer. Não coloque nada onde você não colocou o coração primeiro. Não traga nenhuma oferta, irmãos, 1 centavo de oferta em um altar onde você não entregou o seu coração primeiro. 2 Coríntios capítulo 8, a Bíblia fala dos macedônios, que primeiro entregaram a si mesmo e depois entregaram as suas ofertas. Sabe por que não era um peso trazer oferta para os macedônios? Sabe por que os macedônios, eles clamavam pela oportunidade de participar da ajuda financeira? Porque primeiro eles se deram. Irmãos, para aqueles que deram a vida, dar dinheiro é besteira. Para aqueles que entregaram o coração, trazer uma oferta é besteira. Para aqueles que já entregaram a vida, 10% ou tudo, é besteira. Meu irmão, quando você vê alguém discutindo: é 10 ou é 20? É 30% ou é nada? É dízimo é do Velho Testamento ou do Novo? Meu irmão, você está preocupado em devolver para Deus aquilo que Ele te deu. A gente acha que o dízimo é uma propina que a gente paga para Deus de 10%, para Ele liberar a gente para usar os 90%. Não, irmão, se esse ainda é o teu questionamento, você ainda não entendeu. Se você segura para não dar o que o Senhor está pedindo, porque você ainda não entregou a vida.